Bom, galera, estamos aqui de volta. Vamos lá para o nosso vídeo, continuando o vídeo anterior. Então, sem muita enrolação, deixa eu mostrar aqui o PDF para vocês, esse daqui, ó, que eu quero trabalhar com vocês agora. Vamos estudar os verbos para a gente entender. Que olha o título aqui da nossa aula, Entendendo os Verbos. Se você não conseguir entender verbos, você não anda muito nos estudos da linguagem, não. Nos estudos de análise gramatical, você não vai aprofundar em questões de concordância verbal, você não vai entender os termos da oração. Quando você for estudar os períodos compostos por coordenação, período composto por subordinação, você não vai conseguir entender. No entanto, eu quero deixar vocês tranquilos e dizer para vocês que esse assunto ele é muito fácil da gente compreender. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, igual colocaram na cabeça de muitas pessoas aí. Ah, meu Deus do céu, verbo é um bicho, não consigo entender verbo. Não é, vocês vão ver que não é. É a classe que a gente usa no nosso dia a dia, uma classe de palavra muito usada. É uma das primeiras classes gramaticais que a gente aprende. Aliás, é a primeira depois do substantivo. Primeiramente, quando a gente está começando a desenvolver a linguagem, a gente aprende substantivo. Pai, mãe, bola, gato, né? Aí, logo em seguida, a gente aprende as ações, dar, né? Correr, comer, beber. Então a gente vai aprendendo os verbos e os substantivos. Então essas duas classes gramaticais, galera, são principais na língua. São a base de tudo. E o verbo, então, sem verbo não existe oração. Qual é a regrazinha que a gente estuda, que a gente aprende? A quantidade de oração numa frase é a mesma quantidade de verbo. Se eu tenho um verbo, eu terei ali uma oração, 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações, e aí vai. E se não tiver nenhum verbo, aí não tem oração. Aí será uma frase nominal. Mas, afinal de contas, o que é verbo? Vamos ver aqui ó, o conceito. Ó. O que está dizendo aqui sobre verbo? O que é um verbo? Verbo é a classe de palavra que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, o verbo ele vai sofrer essas flexões ó, de pessoa. Ah, mas o que é essa flexão de pessoa? Galera, é o seguinte, quando a gente fala, todo ato de fala, toda vez que a gente está falando, tem sempre 3 pessoas envolvidas no processo de fala, sempre. Tem a primeira pessoa, que é quem fala, então eu vou ter aqui uma primeira pessoa. Essa primeira pessoa é quem está falando. Quem está falando? Quem está falando sou eu, então é eu. Ou então pode ser mais de uma pessoa, o plural de eu. Qual é o plural de eu? Nós. Sou eu ou nós. Nós, certo? Eu ou nós. É a primeira pessoa, é quem está falando. E nós temos uma segunda pessoa. Segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? É com quem nós estamos falando. Você sempre fala com alguém, galera. Mesmo que seja com você mesmo em frente do espelho. Você está conversando com você mesmo. Então você que está falando é o eu, é a primeira pessoa, e o você do espelho é o tu. Você se olha no espelho e diz, olha, tu é muito bonito, tu é muito inteligente, né? Esse tu é muito gostosão, né? Assim? Bom, então a segunda pessoa é com quem a gente fala. Pode ser um público imaginário, você pode imaginar alguém e está falando com esse alguém. É a segunda pessoa. A segunda pessoa é representada aqui pelos pronomes tu, no singular, e vós, no plural. Sendo aqui bem, assim, bem formal. Afinal de contas, nós estamos aqui estudando um pouco da linguagem formal. Beleza? E tem também, claro, uma terceira pessoa. Que terceira pessoa é essa, professor? Terceira pessoa é do que ou de quem nós estamos falando. É o assunto da conversa. Aqui, por exemplo, eu, Aurismar, estou conversando com vocês aí. Então, vocês, ou vós, sois, né? Vocês são a minha segunda pessoa, e a nossa terceira pessoa é de quem nós estamos falando, é o assunto. Nós estamos falando sobre quem aqui ou sobre o que? Estamos falando sobre verbo. Então o verbo aqui é a nossa terceira pessoa. A terceira pessoa é representada pelos pronomes ele ou ela no singular e eles ou elas no plural, né? Eles ou elas. Então é isso, ó. Eu tenho a primeira pessoa que é quem fala, a segunda pessoa é de quem se fala e a terceira pessoa é do que se fala. Então aqui quando diz que o verbo flexiona em pessoa, está dizendo isso daqui, ó. O verbo vai flexionar, ou seja, ele vai mudar de pessoa.
Ele pode ser eu, quando sou eu que estou falando, eu vou conjugar o verbo de um modo. O verbo vai se flexionar para concordar com eu. Quando é tu que está falando, o verbo vai se flexionar para concordar com tu. Quando são eles ou ele que está falando, o verbo vai se flexionar para concordar com ele ou com eles. Então é isso que a gente vai chamar de flexão do verbo em pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E a flexão de número. É mais fácil ainda você entender essa flexão de número. Veja que aqui eu coloquei eu e nós, tu, vós, ele e eles. Aqui eu tenho singular, né? Que é o singular. E aqui, do outro lado, eu coloquei o quê? Aqui é o plural. Então, é isso que a gente chama de flexão de número, galera. É quando uma palavra está no singular ou no plural. Singular é quando é só um, plural quando é mais de um. Então, a flexão do verbo em número é isso, é dizer se está no singular ou no plural, porque o verbo vai flexionar no singular ou no plural. Se a pessoa está no singular, o verbo vai ficar no singular. Se a pessoa está no plural, o verbo vai ficar no plural. É isso que é flexão de número. Tem algum segredo nisso, galera? Não tem, não. Vocês aprenderam sobre singular e plural lá nas aulas da segunda série. Então não venha me dizer aqui que um aluno de 9º ano não sabe o que é número do verbo, se é singular ou o que é plural. Isso aí vocês sabem, tranquilamente vocês sabem. Beleza. E o verbo também ele vai se flexionar em tempo. Qualquer pessoa aí sabe dizer sobre tempo, o tempo verbal. Você sabe que aqui é o tempo dos acontecimentos. Vocês sabem que as ações que a gente pratica, né? Aquilo que a gente faz, pode estar no presente. Botar o presente bem aqui, ó. Pode estar no presente. Esse presente é o agora, o já. No presente. Pode estar antes do presente é o que? É o passado, que na linguagem gramatical a gente não diz passado, a gente chama pretérito. Então pretérito e passado é a mesma coisa. Então aqui no verbo, o verbo vai se flexionar no presente ou no pretérito, que é o passado. Aí a gente vai estudar os tipos de pretérito, né? Que não tem só um tipo de passado, não. Se acostumem aí. Na gramática não existe só um passado, existe aí 3 tipos de passado. Então, ó, presente, pretérito e qual é o outro aqui, o terceiro? O terceiro tempo que a gente estuda é o futuro, né? Então, presente, pretérito e futuro. Ou pretérito, presente e futuro. Não é isso? Então, essas daqui são as mudanças de tempo que a gente percebe, futuro, né? Pretérito é o que ficou para trás, é o passado, presente é o agora, e futuro é o que vai acontecer. Então, vocês serão capazes de olhar para um verbo, eu tenho certeza disso, e me dizer que se aquele verbo está no passado, se ele está no presente ou se ele está no futuro. Por exemplo, se eu digo assim, acontecerá um grande show em Marabá. Ora, acontecerá, é passado isso? Claro que não, isso é futuro, né? Futuro, acontecerá, não aconteceu ainda, vai acontecer. Agora, se eu disser, aconteceu um grande show em Marabá, isso é presente, isso é futuro? Não, professor, isso é passado, vocês sabem dizer. Acontece, está acontecendo um grande show em Marabá, está acontecendo, isso é o quê? É pretérito, é futuro ou é presente? É presente, presente, né? Eu estudo muito português. Quando? No passado ou no futuro? Se eu digo eu estudo, é presente, não tem o que discutir nisso. Se eu digo eu estudei para a prova, foi ontem, no passado. Agora, se eu disser eu estudarei para a prova, aí é futuro, ainda vou fazer, ainda não fiz. Então, vocês vão perceber, é só vocês se ligarem um pouco e refletir um pouco sobre o que vocês estão falando, que vocês vão conseguir dizer se é pretérito, se é presente ou se é futuro. E no texto escrito é você ler a frase e dizer se aquela frase ali, o verbo, está no presente, no passado, no futuro. O primeiro passo é isso. E o modo? O modo, galera, o modo a gente vai estudar já aqui os 3, mas o modo verbal é a forma como eu conjugo o verbo. Existem 3 modos que a gente vai estudar aqui embaixo, já. Os 3 modos verbais. Quais são esses modos verbais? Primeiramente aqui, ó, é o modo
anotem aí, indicativo. Nós vamos ver o que é isso, o que significa indicativo. E o segundo modo que a gente vai ver é o subjuntivo. Então eu tenho o indicativo, tenho o subjuntivo e tenho o que mais? O terceiro modo verbal. Qual é? Meu terceiro modo verbal é o imperativo. Imperativo lembra o que, galera? Lembra quem? Lembra imperador, não é isso? Imperador faz o que? Ele é mandado ou ele manda? Ele manda, né? Então o verbo imperativo é aquele que vai expressar uma ordem de quem está mandando, imperativo. Então aqui são os três modos verbais. E as vozes do verbo? Então o verbo ele vai se flexionar em pessoa, número, tempo, modo e voz. Essa voz aqui é saber se o sujeito está sofrendo a ação ou se ele está praticando a ação. Isso aí nós vamos estudar. Existem aí três vozes verbais que a gente vai estudar. A voz ativa, que é quando ele pratica a ação. Aí eu tenho voz ativa. Quando ele sofre a ação, quando o sujeito sofre a ação, é voz passiva. Então aqui eu vou ter a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação do verbo. Nós vamos ver o que é isso. Por exemplo, se eu digo o seguinte: o gato atravessou a rua. Quem está praticando a ação de atravessar a rua? O gato. Então o gato aí é um sujeito e o voz atravessou está o verbo está na voz ativa. Agora se eu disser: o gato foi atropelado por um carro. O gato praticou ou sofreu ação? Sofreu ação. Então aí é o sujeito, o verbo está na voz passiva. A outra voz é a voz reflexiva. É aquela voz que reflete a ação sobre o próprio sujeito. Quando o sujeito reflexiva, ele pratica e sofre a ação, a voz reflexiva. Por exemplo, se eu digo assim: o garoto feriu-se com a faca. Quem é que praticou a ação de ferir? Foi o garoto. Quem foi que ele feriu? Ele mesmo. Então, é uma ação reflexiva, beleza? Então, revejam aí se você não entendeu isso daqui. Vamos prosseguir, ó. Os modos verbais. Vamos ver agora as características desses três modos aqui, ó. O indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso é muito importante para a gente prosseguir no nosso estudo. Quais são os modos verbais? São três. Esses três lá, aqui, ó. Aqui nós temos os três modos. Vocês visualizem aí, ó. Modo verbal, são três colunas. Modo verbal, característica e exemplo. O modo verbal que a gente chama de indicativo é quando eu quero indicar uma certeza, uma realidade, um fato que aconteceu no passado, um fato que acontece aqui no presente ou que acontecerá no futuro, certo? Então, quando é um fato certo ou também ainda um fato que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. Então, quando eu conjugo um verbo expressando essa certeza, aí é o modo indicativo. Por exemplo, aqui, ó, João sempre estuda. Ó, é um fato certo. João sempre estuda. A Maria estudava muito quando ela era aluna. Esse meu filho estudará bastante para poder ser aprovado no vestibular. Ó, presente, passado e futuro, com certeza do fato. Então, quando eu coloco certeza na hora de conjugar o verbo, eu estou usando aqui, ó, o modo indicativo, certo? O modo indicativo. Aí tudo bem. Quando eu não tenho certeza do que eu quero falar, é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele modo que eu uso quando eu quero expressar uma dúvida ou uma possibilidade. Eu não tenho certeza do fato, duvidoso, pode ser que sim, pode ser que não. Aí é o modo subjuntivo. Quais são? Um exemplo aqui, ó. Talvez, ó, quando botou talvez aqui já não é certeza, né? Talvez João estude, ó, o verbo aqui, ó. É diferente de estuda, João estuda. Não, talvez ele estude amanhã, talvez. Não é certeza, é uma possibilidade, certo? Então tem uma diferença quando a gente diz João estuda para a prova, João estudará amanhã para a prova. João estudará amanhã. É diferente de quando se diz talvez João estude amanhã, né? Uma possibilidade, não sei, quem sabe, né? Se eu pudesse ir
Se eu pudesse ter estudado para a prova, quem sabe eu tivesse tirado boas notas, né? Ó, a possibilidade aí, uma hipótese, uma dúvida, modo subjuntivo. Coloque aqui o modo subjuntivo com uma interrogaçãozinha, né? É uma dúvida que você tem, não tem certeza. Já o modo indicativo, a gente coloca aqui um pontinho simples, que é uma declaração, ó. João sempre estuda. Agora o modo imperativo, o modo do imperador, né? O imperador que manda, né? Quem manda é o imperador, ele não pede, ele dá o quê? Uma ordem. No entanto, o modo imperativo é aquele modo que pode expressar tanto uma ordem quanto um pedido ou um desejo. Indica uma ordem ou um pedido ou um desejo. Ó, estuda agora, João. Estuda agora. Compre aquilo que eu estou lhe mandando. Venha aqui agora. Uma ordem, né? Você está mandando. Aqui a ordem a gente pode expressar com uma exclamação. Às vezes a pessoa diz, vem aqui já, né? Faça o que eu estou lhe mandando. Uma ordem, né? Bom, pode ser também um pedido. Alguém diz o seguinte, olha, eu quero que você traga aquele presente para mim, né? Você aí, por favor, traga essa cadeira para cá. Ó, traga essa cadeira para cá. A pessoa não está dando uma ordem, está pedindo. Mas é uma ordem aí disfarçada, né? Você, por favor, traga essa cadeira e ponha bem aqui, né? Bom, então é isso. Os modos verbais são esses, galera. Indicativo, subjuntivo e imperativo. E os tempos, professor? Ó, veja bem, agora os tempos vão acontecer aqui dentro dos modos, certo? Para cada modo verbal eu vou ter determinado tempo. Existe um conjunto de tempos verbais para conjugar o modo indicativo e um conjunto para conjugar o modo subjuntivo. E uma outra maneira de conjugar o modo imperativo, certo? Vamos ver aqui quais são, então, os tempos verbais. Veja bem, nós já avançamos aqui, ó. Que a gente viu uma característica geral dos verbos, pessoa, número, tempo, modo e voz, de forma geral. Estamos vendo aqui os modos verbais, já vimos quais são os 3 modos verbais. E agora vamos ver aqui embaixo, nessa tabela de conjugação verbal, os verbos conjugados nos tempos verbais. Aqui nessa primeira tabela nós temos 2 modos, o modo indicativo e o modo subjuntivo e seus respectivos tempos. Ó, observe aqui que o modo indicativo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O modo indicativo tem 6 tempos verbais. O modo subjuntivo tem aqui, 1, 2, 3. Tem 3 tempos verbais o modo subjuntivo, aqui no nosso estudo. E o modo imperativo, ele vai se flexionar aqui, no afirmativo ou negativo. Modo imperativo, você vai dizer se é imperativo afirmativo ou se é imperativo negativo, beleza? Vamos ver aqui quais são esses tempos especificamente. O modo indicativo, então, ele vai ter o tempo presente, aí vem o pretérito. O que é o pretérito? É o passado, né? Quando a gente fala em pretérito, estamos falando de passado, certo? Então, pretérito e passado é a mesma coisa, não confundam isso, pelo amor de Deus. Passado. Beleza, o pretérito é a mesma coisa que passado. Aí nós temos 3 tipos de pretérito, galera. Aqui, 1, 2 e 3. 3 tipos de pretérito. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Então tem esses 3 tipos de pretérito, que são passado. E o futuro? Nós temos 2 tipos de futuro, galera. Aqui, 2 tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Ou seja, um futuro do tempo presente e um futuro do tempo passado. Vamos entender aqui. Aqui embaixo a gente vai estudar a estrutura do verbo e nós vamos ver o radical e as desinências. Essa tabela aqui de conjugação está conjugando o verbo estudar, que é um verbo de primeira conjugação. Estudar. É um verbo de primeira conjugação. O que significa dizer um verbo de primeira conjugação? São todos os verbos que terminam em AR. Eu tenho verbos terminados em AR, ER ou IR.
AR é a primeira conjugação, estudar é um exemplo. Terminado em ER é um verbo de segunda conjugação, comer, por exemplo. E de terceira conjugação são os verbos terminados em IR, pedir. Vai ter uma pequena mudança na conjugação, se o verbo é de primeira conjugação, se ele é de segunda ou se ele é de terceira. Então aqui eu tenho um modelo de conjugação para os verbos de primeira conjugação, certo? Então todo verbo regular, que tem também os verbos irregulares, que a gente vai estudar depois noutra aula, todos os verbos regulares de primeira conjugação, ou seja, a maioria dos verbos em língua portuguesa, todos eles vão seguir esse mesmo modelo aqui. Então qualquer verbo de primeira conjugação, verbo regular, que você pegar, basta olhar essa tabela aqui e seguir o mesmo modelo para conjugar. Aqui, ó, as desinências de conjugação, que é essa partezinha que vem aqui, no caso aqui o verbo estudar, vem depois do D, ó, todas elas, essa partezinha que vem depois do D, aqui no caso, porque é o verbo estudar, né? Ela vai ser a mesma em qualquer verbo de primeira conjugação que eu for conjugar, em todos os tempos, ó. Todos os tempos, basta eu mudar o radical do verbo. As desinências, que são essas partes aqui que eu estou marcando, e você vai entender melhor isso aqui embaixo, as desinências permanecerão as mesmas, não importa qual seja o verbo de primeira conjugação, verbo regular que eu queira conjugar. Por exemplo, se eu tiver que conjugar o verbo amar, eu vou mudar só essa parte que eu não estou riscando aqui no verbo. O restante vai ser exatamente igual nesses tempos aqui, ó. Vamos ver, por exemplo, vamos já fazer isso aqui, esse exercíciozinho mentalmente aqui, oralmente, vocês entenderam. Eu estou marcando aqui, essa parte que eu estou marcando são as desinências verbais. Anotem isso aí no caderno de vocês. Desinências verbais. É aquelas que vão conjugar o verbo. Ó, aqui eu tenho o verbo estudar, então ficou eu estudo no presente. Tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Se eu tivesse o verbo amar, veja que aqui ó, eu marquei em todas elas até a letra D. Essa parte aqui que eu não marquei, a gente vai já ver, estudar o nome disso aqui, vai dizer que isso aqui é o radical do verbo. A gente vai já entender o que é radical. Então, se eu pegar o radical de qualquer verbo e colocar aqui no lugar do verbo estudar, se for um verbo de primeira conjugação e for um verbo regular, não vai mudar nada. Vamos pegar aqui o verbo amar, por exemplo. Ó, o verbo amar, que é um verbo bonito, né? Eu tiro aqui a vogal temática e o Rzinho no final. Tira esse finalzinho dele aqui, ó, o AR. O que sobra é o radical. Então, se no lugar do estudei, aqui até o D, eu botar o AM, ó, fica a mesma coisa. Amo, amas, ama. Amamos, amais e amam. É assim que a gente aprende a conjugar os verbos, pessoal. Você pega o radical e troca pelo outro que está aqui. O modelo é um paradigma, não muda nada. Vamos pegar aqui o verbo... vamos pegar outro verbo aqui, deixa eu ver aqui. Gritar. O verbo gritar. Ó, qual é o radical de gritar? Eu tenho aqui gritar, que é o que o professor está fazendo aqui, está gritando, né? Ó, gritar. Então, até aqui é o radical do verbo, grite. Se eu botar aqui, ó, eu grito, tu gritas, ele grita, nós gritamos, vós gritais, eles gritam. Se fosse no pretérito imperfeito, que é aquele tempo que indica um passado que não foi concluído. Por exemplo, eu digo assim, eu estudava ontem à noite para a prova, faltou energia, então eu não terminei de estudar. Se for o verbo gritar, ó, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o radical do verbo, ó, que é só assim o radical, ó, do verbo gritar, até o T é o radical, e troca aqui pelo radical do verbo estudar. Digamos, eu tiro aqui o verbo estudar e coloco o radical de grito. Ó, eu gritava, tu gritavas, ele gritava, nós gritávamos, vós gritáveis, eles gritavam, né? Qualquer verbo, galera. Qualquer verbo de primeira conjugação que eu colocar aqui fica assim. Vamos só para a gente partir para a próxima. Vamos pegar aqui o verbo pular. Ó, pular. Qual é o radical de pular? Eu tiro esse AR daqui e o radical é até o L. Então eu pego até o L e vou colocar aqui no lugar
do verbo estudar. Aqui, nós estamos no modo indicativo, certo? Vamos pôr aqui, ó. Vamos pegar outro tempo. O pretérito perfeito, que indica um passado que foi concluído, acabou lá no passado. Eu estudei para a prova. Estudei. Eu comprei o caderno. Bom, se for o verbo pular, ó, eu vou tirar até o D, eu tiro daqui. Pam, eu conjugar o verbo pular. Eu pulei, tu pulaste, ele pulou. Nós pulamos, vós pulastes, eles pularam. Que coisa bacana, né? Aí aqui, se for no pretérito mais que perfeito, galera, o pretérito mais que perfeito é um passado do passado. Veja bem, se você estiver contando um fato que aconteceu no passado, você vai estar usando o pretérito perfeito. Olha, eu estudei 2 anos naquela escola. Tu estudaste 3 anos ali. Então, se você está dizendo, olha, eu estudei 2 anos naquela escola, no ano de 2017 e 2018. Aí você quer, nessa mesma conversa, falar de alguma coisa que aconteceu lá em 2010. Então, aí você tem um passado do passado. É o que a gente vai chamar de pretérito mais que perfeito, passado do passado. É esse tempo aqui, ó. Você diz assim, olha, eu estudei 2 anos naquela escola de 2015 a 2016. No entanto, 5 anos antes, eu passara por lá. Ó, eu passara por lá. Passara, por que você usou passara no lugar de passei? 5 anos antes eu passei lá. Porque passei é pretérito perfeito, é o passado que você está contando a história. Aí você vai falar um passado anterior a esse. Aí você usa o mais que perfeito. Eu passara, tu passaras, ele passara, nós passáramos, vós passaras, eles passaram. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o radical do verbo amar, que é o amzinho, e vamos colocar aqui no lugar do radical do verbo estudar. Vamos tirar essa parte aqui do verbo estudar e botar o am aqui. Vai ficar como eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Eu estou falando aqui o eu, o tu, porque na tabelinha aqui não tem as pessoas, né? Mas aqui a gente entende, ó, que é o eu, aqui é tu, aqui é ele, singular, isso aqui é singular, né? Aí no plural tem o nós, tem o vós e tem o eles, certo? Então eu estou falando aqui os pronomes e vou colocar aqui para vocês se ligarem aí, não confundir. Eles. Então, ó, eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Veja que aqui o verbo é conjugado no pretérito mais que perfeito. No modo indicativo, não tem acento aqui, ó. Se você colocar o acento aqui, estudará, aí você vai estar conjugando em outro tempo. Que outro tempo é esse? É um futuro aqui, ó. Tu estudará, é futuro. Futuro do presente. Então não tem acento aqui, é estudara. Se põe o acento fica estudará, beleza? E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Observem aqui que em todo tempo e modo aqui que a gente olhar, na primeira pessoa do plural, que é nós, a desinência mos, ó, vai aparecer, ó, mos, até no modo subjuntivo, ó, mos. Esse mos, então, ele marca o nós, é como se fosse o nós aqui, nós estudáramos, beleza? Bom, uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, a gente está trabalhando com modo indicativo. As pessoas confundem muito o ran com M com o rão. Ó, esse com M pode indicar presente, pode indicar pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, pode indicar o futuro do pretérito. No entanto, quando eu ponho com o tio, ó, rão, é futuro. Futuro, estudarão. Que eu digo estudarão, aqui é estudaram. Veja então, galera, que o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito, a última pessoa aqui, que é eles, não muda, ó, estudaram, estudaram, certo? Aí vai mudar aqui, ó, no presente, que é estudam, e no
pretérito imperfeito, que é estudavam, beleza? Bom, então aqui, vamos conjugar aqui no futuro do presente para a gente entender a diferença do futuro do pretérito. O futuro do presente é o futuro do que vai acontecer. Aqui no caso o verbo estudar, ó, eu estudarei, tu estudarás, ó o acento aqui, ó. Tem que botar o acento, senão fica estudaras. Estudaras é pretérito mais que perfeito. Então, para eu indicar o futuro, eu vou ter que acentuar. Tu estudarás. E ele estudará. Ó, veja que esse S aqui não é indicando plural, não indica plural esse S. Esse S indica a segunda pessoa do singular no tempo futuro do presente do modo indicativo. Isso aqui é como se fosse o ele aqui, porque sem esse S vira essa forma aqui, ó, que é o ele. Ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. E qual é a diferença do futuro do pretérito? O futuro do pretérito, vocês lembram, tem um mnemônico. Vocês lembram aqui da palavra Maria, do nome Maria. Maria é futuro do pretérito, ó. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam, beleza? Bom, então todos esses verbos aqui, esses tempos verbais, presente, futuro, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, estão no modo indicativo. E o que significa o futuro do pretérito? O futuro do pretérito significa uma ação que ia acontecer, mas não aconteceu. Alguma coisa deu errado. Então, ficou a seguinte, ó, eu estudaria para a prova se eu tivesse o livro. Como eu não tinha o livro, eu não estudei. Fulano, você estudou para a prova? Professor, eu estudaria. Ó, estudaria. Já não dá mais para fazer, porque isso foi ontem, né? Hoje não dá mais, não foi ontem. Não, eu estudaria se eu tivesse o livro comigo. É um passado que seria um futuro, mas não foi, não aconteceu. Então, é um futuro do pretérito porque é um passado que não chegou a acontecer. Entenderam aí? Beleza, então é só lembrar da palavra Maria que vocês vão lembrar do futuro do pretérito. E aqui o modo subjuntivo, aquele modo que indica o quê? Uma hipótese, né? Uma dúvida. É um fato hipotético, duvidoso, uma dúvida. Ou uma hipótese. Uma hipótese. É uma hipótese de alguma coisa acontecer. Vai acontecer ou não, hipótese. Então aqui, ó. Aqui vocês vão lembrar. Aqui tem o eu. Aqui é tu. Aqui é ele. Aqui nós, plural. As três primeiras pessoas ali é singular e as três últimas é plural. Nós, vós, eles. O modo subjuntivo, ó, no presente. Estude, que eu estude, né? Porque a gente conjuga o modo subjuntivo aqui botando o quê? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, ó, não é estudamos não. Estudamos é presente do indicativo. Presente do subjuntivo, esse A é trocado pelo E aqui, ó. Ó, o O é trocado pelo E, o A também vem aqui no lugar do E. Vai aparecer o Ezinho em todos eles, ó. Tá vendo aqui, ó? Então vai ficar que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Ó, observe que a primeira e a terceira pessoa do singular tem formas idênticas. Eu só vou saber se é eu ou se é tu se o sujeito estiver na frase. Porque se tiver assim, que estude, quem? Eu ou ele? Tanto faz. Agora, se eu colocar o sujeito, que eu estude, aí eu sei que está falando eu. Agora, se eu coloco que ele estude, aí o sujeito é ele. Entenderam? Aí aqui, ó. Que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Então, aqui é o modo subjuntivo, beleza? Aqui o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Veja que o pretérito imperfeito do modo indicativo é marcado pela desinência vá. Vai aparecer a desinência vá em todo, só aqui que muda para o V. Ó.
Então, quando a gente fala de pretérito imperfeito do modo indicativo, a gente vai lembrar do vá. É esse vá, que é a desinência verbal, que marca o pretérito imperfeito. Eu estudava, deixa eu apagar esse borrãozinho que eu fiz aqui pra gente, isso aqui, ó, ó. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam, vai aparecer o vá, é a desinência. Então a gente chama essa partículazinha de desinência verbal. Então aqui vai a desinência verbal que indica o tempo pretérito imperfeito do modo indicativo, beleza? O que vai indicar o pretérito imperfeito do modo subjuntivo é a desinência se, esse SSL, se, vai aparecer, ó, em todos eles, ó. Então quando tem esse se, aí eu já sei que é o modo subjuntivo e o tempo é pretérito imperfeito. Ó, se é uma possibilidade, então aqui eu vou dizer o se, ó. Se eu estudasse, se tu estudasses, se nós estudássemos, se ele estudasse. Ó, a mesma coisa, a primeira e a terceira pessoa são iguais, ó. Que vai mudar, aliás, a gente vai saber se é primeira pessoa ou se é terceira pessoa de singular se o sujeito estiver na frase. Se eu estudasse, quem sabe eu passaria. Aí eu sei aí que o sujeito é eu. Quando eu quero dizer que o sujeito é ele, eu tenho que colocar na frase. Se ele estudasse, talvez ele passaria, né? Aí agora o nós. Se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem, né? Então aqui, ó, o modo subjuntivo, o tempo pretérito imperfeito é marcado pela desinência se. E o pretérito imperfeito no modo indicativo, desinência vá. Beleza. E qual é o outro tempo verbal do modo subjuntivo? Só são esses três tempos, né? O tempo verbal do modo subjuntivo, o futuro. Aí aqui o futuro eu vou conjugar usando o quando, para indicar um tempo ainda que vai acontecer, ó. Quando eu estudar, o futuro. Quando tu estudares, ó, estudares. Quando ele estudar. Veja que aqui também, ó, vai manter, né, a mesma forma. Primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular tem a mesma forma. Aqui eu tenho que colocar, quando eu escrever uma frase, para deixar claro que sou eu tenho que botar o sujeito. Quando eu estudar. Se eu quero dizer que é ele, eu tenho que botar o sujeito. Quando ele estudar. Quando nós estudarmos. Quando vós estudardes. Ó, estudardes. Quando eles estudarem. Beleza, galera? Então, esses são os tempos verbais do modo indicativo e do modo subjuntivo. Cada tempo aqui foi conjugado, esmiuçado e ainda adiantei um pouco do que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Então, esse vídeo vai ficar muito grande, que são as desinências verbais e o radical dos verbos. A gente vai estudar no nosso próximo vídeo, continuando aqui com esse mesmo PDF. Aí aqui, só para fechar esse vídeo então, o modo imperativo. Então, o modo imperativo, aqui tem dois verbos conjugados para a gente analisar, para a gente observar. Ele vai ser imperativo afirmativo ou imperativo negativo. O que acontece aqui? É quando eu quero expressar principalmente uma ordem. Agora eu pergunto para vocês, eu posso dar uma ordem para mim mesmo? Dizer assim, Alismar, coma aquilo dali. Alismar, traga isso aqui para mim. Eu posso dizer isso para mim mesmo? Você pode falar, dar uma ordem para você mesmo? Pode até dizer, mas você vai estar brincando, né? Não existe numa situação real o fato do eu dar uma ordem para o eu. Não existe. Posso dar uma ordem para nós, no plural. Nós vamos fazer, nós façamos isso. Mas eu mesmo dar uma ordem para mim não tem como. Então, no modo imperativo, não tem o eu, ó, não tem o eu. Já começa aqui com o tu, ó, o tu, você e nós. Aí aqui o vós e o vocês. O tu, você e o nós. O vós e o vocês. Entenderam que não aparece o eu em nenhum, ó. Tu, você e nós. Aí agora aqui, vós, vocês. Tu, você e nós. Mesma coisa, não aparece o eu, não tem o eu no modo imperativo. Porque é para dar uma ordem, eu digo assim, ó. Venda tu essa casa. Vendamos nós nossas casas, por exemplo, né? Vendai vós. Esse aqui, esse vós aqui, ele é muito formal. Ele vai aparecer bastante em textos clássicos.
textos da Bíblia, né? Que tem naquelas versões bem antigas do Almeida, né? Aí agora aqui, vendam vocês o terreno de vocês, se vocês quiserem, vendam vocês. Eu não vou vender o meu, mas vendam vocês. Aqui é o imperativo afirmativo, é afirmando, venda tu. E o negativo é só botar o não, ó. Mas vai mudar alguma coisa, professor? Muda. Veja que aqui o tu, ó, vende tu tua casa, vende tu. E no negativo, como é que ficou? Não vendas tu. Não vendas tu a tua casa. Então, no imperativo afirmativo, na segunda pessoa, vende, com ezinho, ó. Compre, vende, passe, pegue, vai sempre aparecer o e. No afirmativo. No negativo, é o AS, ó. Não vendas, não faças, não compres, né? Comprar, mudou aí. Bom, não vendas tu a casa. Não venda você. Não vendamos nós. Não vendais vós. Não vendam eles. Então o que vai mudar aqui? Muda a segunda pessoa do singular, ó, do afirmativo para o negativo, e muda também aqui, ó, a segunda pessoa do plural, do afirmativo para o negativo. Então a mudança entre o afirmativo e o negativo, além de acrescentar obviamente aqui o não, que é para negar, vai mudar só na segunda pessoa, do singular e do plural, no tu e no vós. Mas no restante, aliás, no você, no nós e no vós, e no nós, aliás, desculpe, é a mesma coisa, né? Não muda. Olha aqui um outro exemplo, aqui é o verbo vender, aqui é o verbo partir, ó. Parte tu, parta você, partamos nós, parti vós, partam vocês. Como é que ficou aqui? Ó, aqui qual é a diferença aqui, pessoal? Aqui vender é um verbo de segunda conjugação, né? Verbo de segunda conjugação os verbos que terminam em ER. Terminou em ER, vender, comer, fazer, é segunda conjugação. Vai seguir esse modelo aqui. Aqui é o verbo partir, é um verbo de terceira conjugação. Terceira conjugação são os verbos que terminam em IR, certo? Então aqui, ó, qual vai ser aqui a diferença? Vamos ver se tem alguma diferença, ó. Parte tu, vende tu, vendas tu, né? Partas tu. Até aqui não mudou nada, né? Do jeito que é nos de primeira conjugação, vai ficar no de segunda, ó. Parte tu, não partas tu, ó. Parte, vende, não vendas, não partas, tá igual. Na segunda, aliás, na terceira, né? Você, não, é a mesma pessoa, só que usando você. Parta você, usando você, ó. Aqui se assemelha com aqui, ó, venda você. Aí agora a forma negativa, não parta você, não venda você, então não muda. Parece semelhante à primeira conjugação. Aqui eu estou comparando as conjugações. Partamos nós, vendamos nós aqui. Não partamos nós, não vendamos nós. Parti vós, vendei vós. Não partais, não vendais. Não partam, não vendam. Bom, então o que a gente observa aqui? A terceira conjugação e a primeira conjugação, aliás, desculpa galera, a terceira conjugação e a segunda conjugação não muda. O que vai mudar mesmo aqui é somente aqui, ó, na forma afirmativa para negativa, na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. É quando tem a mudança aqui entre o tempo imperativo, afirmativo e negativo, beleza? Bom, então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar vendo isso aqui agora, a estrutura das formas verbais. Isso aí é para a nossa próxima aula, tá bom? Por hoje a gente vai encerrar por aqui. Para a aula não ficar muito longa, revejam esse vídeo, galera. Se você não entendeu da primeira vez, isso é totalmente normal. Não fique preocupado, dizer, ah, meu Deus, o professor falou e eu não entendi nada de verbo. Não se preocupe, isso é normal. Reveja o vídeo, veja outras vezes até você compreender. É por isso que a aula gravada tem essa vantagem. Você pode ver e rever, né? E o professor vai estar sempre lá, voltando à explicação. Professor, não entendi. O senhor pode explicar de novo? Pode, é só você clicar e voltando o vídeo, tá bom? Falou, galera, um abraço, vejo vocês na próxima aula nossa.